Pior livro que já li. Cansativo. Não acontece nada do início ao fim. Parece que o autor quis apenas bater o recorde de número de páginas. Bastavam 10 páginas para contar essa história escrota. Olá, leitores e escritores, meu nome é Eduardo Krause e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escritório do Escritor. Todos vocês sabem muito bem que um dos meus livros favoritos é Caminho dos Reis, os relatos das Guerras das Tempestades do Brandon Sanderson, que é um dos meus autores favoritos também. Eu acho incrível a maneira como ele cria os universos, os personagens, como a narrativa dele é construída. Admiro ele pra caramba, principalmente a capacidade dele de escrever livros gigantescos um atrás do outro. Mas é claro, não é todo mundo que pensa da mesma maneira, não é todo mundo que tem os mesmos gostos. Então eu resolvi fazer esse vídeo e ler junto com vocês avaliações de 1 estrela de Caminho dos Reis lá na Amazon. Então sem mais delongas, bora ver o que leva uma pessoa a dar 1 estrela para uma obra de arte dessas. Então o primeiro comentário é da Dona Bix e eu considerei não colocar o nome da pessoa, mas o comentário é público lá na Amazon, né? Então qualquer um que visse eu lendo ele por aqui poderia ir lá e saber quem é que tá falando. Então se a pessoa colocou o seu comentário público lá, acredito que não deve ter nenhum problema eu ler ele no vídeo. E antes de ler o comentário, eu só gostaria de ressaltar que Caminho dos Reis tem 1.800 e tantas avaliações na Amazon e 91% delas são 5 estrelas. Então é realmente uma minoria que avalia o livro em 1 estrela, apenas 1%. E tá tudo bem não gostar de um livro, todo mundo tem o direito de estar errado, não é verdade? Então vamos ler agora o comentário da Dona Bix. Para ser bem sincera, o livro é chato. Uma profusão de personagens, você lê e parece que não há um objetivo central nessa história. Não deu para mim. Meu marido está lendo agora e a empolgação dele com a narrativa é zero. Para fazer um pouco advogado do diabo aqui, Caminho dos Reis realmente tem muitos personagens, então se você é uma daquelas pessoas que gosta de histórias com elenco um pouco menor, realmente esse livro pode ser um pouco maçante pra ti. Agora, a parte que eu não consigo defender a Dona Bix é quando ela diz, você lê e parece que não há um objetivo central nessa história. Aí eu acho que a Dona Bix não leu o livro direito. Caminho dos Reis é um livro muito centrado nos seus personagens, então cada personagem tem um objetivo na sua história. A Shallan, por exemplo, que é uma das personagens principais, a gente descobre o objetivo dela logo nas primeiras páginas, assim que ela aparece. O Kaladin, bom, ele tem um objetivo muito óbvio ali, né? A mesma coisa pro Dalinar. Claro, é uma história que vai crescendo à medida em que os personagens vão se desenvolvendo. Então quando ela diz que não tem um objetivo central nessa história, é porque o objetivo central da história é uma coisa que envolve o mundo inteiro. Então realmente demora um pouquinho mais para desenvolver. Mas tudo bem, Dona Bix, se não deu certo, é porque provavelmente não era para você mesmo essa história. E o próximo comentário é do Nelson Antônio Lozzi. Pior livro que já li. Cansativo. Não acontece nada do início ao fim. Parece que o autor quis apenas bater o recorde de número de páginas. Bastavam 10 páginas para contar essa história escrota. Não há nenhuma emoção nesse livro. Dinheiro jogado fora. Realmente, se a pessoa lê 1.270 páginas de um livro recheado de reviravoltas, com um universo extremamente vivo, personagens que têm problemas reais com os quais a gente consegue se identificar e chega à conclusão de que essa história pode ser contada em 10 páginas e ainda chama ela de escrota, realmente jogou seu dinheiro fora. Eu acho muito engraçado ele dizer que não há nenhuma emoção no livro. Quando eu li O Caminho dos Reis, a parte final do livro principalmente, tem outros momentos, é claro, mas as 200 páginas finais, pra mim, foram extremamente eletrizantes. Foi uma sequência de clímax, um atrás do outro, várias coisas acontecendo ali, os personagens se reunindo, a gente finalmente descobrindo por que algumas coisas tinham acontecido antes, o chão caindo para alguns personagens. Eu simplesmente não conseguia parar de ler aquele negócio. Mas é claro, nosso amigo Nelson conseguiria contar essa história em 10 páginas. Fazer o quê? Nem todo mundo tem esse talento, não é? Melhore, Brandon Sanderson. O próximo comentário é de Judá, e esse eu vou ter que ler porque merece muito. Esse preço só se justifica em livros físicos, e ainda assim se for uma edição especial, com acabamento único e excepcional. Para um livro digital é inacreditável e absurdo. Isso desencoraja muitos novos leitores brasileiros a conhecer as obras desse autor e o e-book, que poderia facilitar o acesso, praticamente não ajuda em nada. Comprei uma versão em inglês de The Way of Kings por menos de R$7.
e vi que o box em inglês com os 3 primeiros e-books do Arquivo das Guerras das Tempestades está saindo por cerca de 52. Enquanto o preço não se adequar à realidade brasileira, vamos ter que ou esperar ainda mais por um livro que já é amplamente divulgado e conhecido no mundo todo, ou ler em inglês mesmo quando possível. E isso é muito verdade. Não sei porque que a Judá resolveu dar 1 estrela na Amazon por causa disso, mas esse comentário atinge um ponto muito importante. Os preços dos livros estão absurdos, e eu tenho certeza que você, leitor, deve concordar comigo. E apesar do coitado do Brandon Sanderson não merecer 1 estrela por causa disso, eu concordo muito com esse comentário. E então nós temos aqui o comentário do Danilo. Danilo, que como um bom leitor de Brandon Sanderson, escreveu um livro para falar mal de Caminho dos Reis. Vamos ler o comentário do Danilo e fazer valer o tempo dele. E ele começa: se me perguntassem sobre o que é o livro depois de ler 500 páginas, eu não saberia dizer. Talvez isso fale mais sobre você do que sobre o livro, Danilo, mas tudo bem, vamos seguir aqui lendo. Sou totalmente leigo quanto à história e não pesquisei nada sobre, simplesmente fui ler o livro. Inclusive é uma coisa que eu adoro fazer em fantasia, ir sem saber nada do universo e deixar o autor me puxar pra dentro dele. Foi assim que eu comecei Caminho dos Reis e não me arrependi nem um pouco. Vamos ver o que aconteceu de errado com o Danilo, né? Li um pouco mais de 500 páginas das 1000 e tantas e ainda assim não sei sobre o que de fato é a história. Não sei se é uma história de vingança, a ascensão de um herói ou uma guerra política. Brandon não esclarece pontos que são importantes para o avanço geral da história. Não explica o que está acontecendo, nem para onde a história quer ir. Ele também é fraco em descrever batalhas e detalhes importantes, como as armaduras e espadas, elementos tão importantes da história. Eu acho muito engraçado isso, porque, pra mim, as descrições do Sanderson são muito boas. Ele descreve bem as armaduras fractais e as espadas também. O que tem de mais importante sobre elas é que elas são, as espadas principalmente, é que elas são espadas gigantes, capazes de cortar qualquer coisa praticamente, com exceção de outra espada fractal ou armadura fractal. E as armaduras, elas são vestes pesadíssimas, que são abastecidas com luz das tempestades e que deixa o seu usuário poderosíssimo. Ele descreve elas como sendo armaduras pesadíssimas, que só podem ser usadas enquanto tiverem luz das tempestades nelas, e fora isso eu não vejo muito mais que ele precisaria descrever, mas obviamente foi pouco pro Danilo. Sobre ele não explicar para onde a história quer ir, de novo, cada personagem tem um objetivo. No caso da Shallan, totalmente explícito, ela precisa pegar um negócio para ajudar a família dela. No caso do Kaladin, é mais óbvio ainda, ele é um escravo, ele quer proteger a Ponte 4, as pessoas que ele ama, e escapar da escravidão, se possível. E no caso do Dalinar, ele quer acabar com a guerra de alguma maneira. Então cada personagem tem o seu objetivo específico, o seu objetivo individual, e a gente sabe para onde eles querem ir, a gente sabe onde eles estão tentando chegar. Agora, o que realmente não existe, e que talvez seja isso que tenha feito o Danilo achar a história tão ruim e sem um propósito, é um objetivo gigante já logo de começo. Não tem um Senhor do Escuro que aparece e de repente todos os países do mundo têm que se juntar e lutar contra ele para proteger tudo que é bom e belo. Isso realmente não tem. Pelo menos não nas primeiras 500 páginas ali que o Danilo citou. Então, se era esse tipo de objetivo que ele sentiu falta na história, ok. E aí ele continua: os personagens não são interessantes, mesmo ele tentando diversas vezes criar empatia e carisma diante das situações vividas. Várias vezes me peguei quase dormindo ou com a mente vagueando enquanto lia. As conveniências e resoluções de problemas também são absurdas e forçadas, deixando certas sequências de diálogos, que tornam o livro mais longo, sem propósito. Os ganhos finais são desinteressantes e nada empolgantes. Ok, eu acho que o Danilo não gosta de fantasia, cara. É a única explicação que eu tô conseguindo chegar aqui. Se a sequência final do livro, os ganhos finais, como ele menciona ali, não empolgou ele, realmente é melhor ir ler thriller, é melhor ir ler mistério, horror, qualquer coisa. Também existem capítulos que parecem acabar do nada. Faltando uma concordância aqui, Sr. Danilo. Parecem acabar do nada, sem trazer nenhuma luz sobre o que de fato está acontecendo neste mundo. Isso torna a leitura vazia e nada recompensadora. Tem alguns capítulos que de fato me irritaram um pouco. Principalmente os capítulos dos interlúdios, que são coisas que na maior parte do tempo não são para aquele livro. Então o Brandon Sanderson faz um negócio, né? O livro já é gigante, acho que ele não se importou em fazer isso. Ele traz interlúdios entre cada
cada parte do livro, e nesses interlúdios ele apresenta outros personagens que vão ser relevantes para a história dos outros livros, né? Então aparecem em Caminho dos Reis alguns personagens que a gente só vai conhecer melhor depois em Palavras de Radiância e assim por diante. E eu consigo entender isso irritando alguém, até porque eu também fiquei um pouco irritado, mas eu li cada um desses interlúdios e depois fez sentido. Brandon é bom em criar fauna e flora e também sistemas de poderes. Criativo, mas falha em muitas outras coisas. Sinceramente fiquei decepcionado, pois ouvir dizer que esse livro era extremamente bom, melhor que as Crônicas de Gelo e Fogo. Até agora não se provou verdade. Essa é uma comparação que eu vejo muito por aí, o pessoal comparando Martin com Sanderson. E pra mim, tirando o tamanho dos livros que é similar, são duas coisas completamente diferentes. Não tem como tu colocar na mesma caixinha Game of Thrones e Caminho dos Reis só porque são duas fantasias. Game of Thrones é um grimdark total, uma fantasia sombria, onde todo mundo ou é corrupto, ou se torna corrupto, ou morre. Esse é o caminho dos personagens de Game of Thrones. Não existe ninguém ali que é bonzinho e consegue se manter bonzinho e vivo ao mesmo tempo. Embora Game of Thrones tenha elementos místicos ali, tem os dragões, tem os deuses dos primeiros homens, os filhos da floresta, etc. No ápice da fantasia dele, ele ainda é uma história muito pé no chão. Eu acho que é por isso que muita gente que não era da fantasia acabou gostando de Game of Thrones. No final é uma história ali medieval com alguns elementos fantásticos no meio. Enquanto isso, Caminho dos Reis, os relatos das Guerras das Tempestades, esse sim é uma pura fantasia. A história se passa em um mundo completamente diferente, assolado por essas tempestades, eles precisam lidar com esse ambiente complexo onde eles vivem. E a magia, as coisas fantásticas, elas estão presentes no dia a dia das pessoas, ela não é discutível. Ninguém para e pensa, será que é verdade que existe o pai das tempestades? Isso é bobagem inventada. Não, ninguém para e pensa, todo mundo sabe que ele existe. Tem espíritos o tempo inteiro aparecendo e desaparecendo a cada emoção que uma pessoa tem. E embora seja uma história que também tem intriga política, não é uma história sobre intriga política. Pelo menos não nesse primeiro livro editado. Diferente das obras de R.R. Martins, As Crônicas de Gelo e Fogo, que desde o início mostra para onde a história vai, nos contando sobre os problemas daquele mundo, o que está acontecendo, a expectativa das coisas que vão acontecer e o objetivo de cada personagem apresentado junto com seus desejos e anseios. Aqui, nesse livro de Brandon, tudo é vago ou inexistente. Depois de 500 páginas, fico com a sensação de perda de tempo e que a história não anda para lugar nenhum. Então, o Danilo encerra o seu comentário dizendo que ele quer muito gostar. E olha, Danilo, eu te entendo. Caminho dos Reis é mesmo um livrão e eu queria muito que você tivesse gostado também. Mas às vezes, um livro simplesmente não é pra gente. Isso acontece comigo, acontece com vocês que estão assistindo esse vídeo, e é claro que acontece com o Danilo. Todo mundo tem aquele livro famoso, aquele best-seller que odeia, que tentou ler e simplesmente não conseguiu. Então, pra gente dizer pro Danilo que tá tudo bem, que não tem problema, escreve aí nos comentários qual que é o livro famosíssimo que você leu e odeia, despreza, acha horroroso. O meu eu vou colocar uma saga inteira, que é a saga Crepúsculo. Eu sei que é meio chutar cachorro morto, mas tá ali atrás. Eu ganhei quando eu era jovem, li ela, li inteira, então tenho propriedade para falar sobre. Mas os livros estão ali e tem muitos fãs que são apaixonados. E por hoje era só, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês assistiram até aqui, não esqueçam de dar aquele joinha, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com alguém que você acha que possa gostar. E se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para receber mais vídeos. Hoje eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até lá!